Senhor para todos os irmãos, para todas as irmãs. A reflexão de hoje, na nossa ministração de pregadores do reino, está no livro lê comigo aí, Mateus capítulo 7, versículos de 13 a 14. Diz assim: olha o que Jesus diz aos discípulos: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Queridos, quando Jesus ele menciona essa questão de entrar pela porta, eu quero hoje conversar com você sobre o tema vença as distrações. Jesus está querendo dizer que há duas portas, uma delas conduz à salvação e a outra à perdição, à condenação eterna. E nós estamos vivendo num tempo que nós temos que estar bem atentos, vigilantes a tudo. E quando eu vejo essa palavra de Jesus, eu me lembro de quando ele começou o ministério. Ele enfrentou Satanás lá no capítulo 4, versículo de 1 a 11, no próprio livro de Mateus. O diabo, ele estava, no caso Jesus estava em consagração, 40 dias de consagração, e Satanás chega, percebeu que ele estava com fome, e o textando diz assim: faz com que essas pedras se transformem em pão, já que você é o Cristo. Porque na verdade Satanás queria quebrar a consagração de Jesus. Às vezes o diabo ele quer nos testar para tirar o nosso foco do propósito ao qual nós nascemos para fazer. E Satanás chegou ali diante de Jesus e fez: já que você é o Cristo, faz com que essas pedras, elimine o seu problema, coma. E Jesus falou: nem só de pão verá o homem, mas de toda palavra que procede de Deus. É importante, irmão, que a presença de Deus seja o nosso alimento. E temos que estar atentos, porque Satanás chegou para Jesus dessa maneira, mas ele pode também chegar de outras maneiras para mim e para você. Depois, ele levou Jesus num lugar muito alto e mandou Jesus pular dali, fazer um teste com Jesus. Criou aquela visão, que na verdade estavam no deserto, ele não saiu dali, mas ele criou aquela situação. Ele tem esse poder de criar situações, de nos colocar em lugares, e falou assim: ó, lança-te aqui, porque aos teus olhos, né, a sua ordem, os anjos vão te obedecer e vão te livrar. Citou um texto da palavra do Velho Testamento. E Jesus pegou ali naquele momento, e fez o seguinte: ele, naquela hora, ele queria que Jesus se lançasse ali. Só, querido, que Jesus não tem que provar nada, você não tem que provar nada para ninguém, você não tem que provar nada para o diabo. Se faz apenas aquilo que Deus mandar você fazer. E Jesus falou para ele assim: não tentarás o Senhor teu Deus. Eu não vou usar o meu poder não vou te provar nada. Eu não estou aqui para mostrar que eu tenho força. Eu estou aqui para salvar a humanidade. Esse é o foco da minha e da sua vida e da vida de Jesus. Depois, Satanás pegou e deu sua última cartada. Aquilo que todo ser humano, ele ofereceu tudo que a porta larga pode oferecer: fama, glamour, reconhecimento, uma vida de, como diz assim, de ostentação de bens. Quem que não gostaria disso, né? Mas imagina só, Jesus olhou para aquilo: tudo isso eu te darei se prostrado e me adorar. E Jesus falou assim: só o Senhor deve ser adorado, só o nosso Deus, só o Deus vivo que tem que ser reverenciado. E mandou Satanás sair. Só que eu fico pensando o seguinte: o que tem te feito ajoelhar? O que
tem roubado o espaço que Jesus tem que ter? A dedicação. Eu aceitei a Jesus, mas eu não me envolvo com nada, eu não me envolvo com a igreja, eu me contento em apenas vir num culto, às vezes entregar o meu dízimo ou minha oferta, e está muito bom, eu viro aquele religioso, eu estou cumprindo tabela, mas a igreja não pode contar comigo para uma oração, a igreja não pode contar comigo para uma ajuda no sentido de trabalho dentro da igreja, de uma limpeza, de uma mídia, eu não posso contar. Difícil. Mas aqui ele fala que ele ofereceu para Jesus todos os bens, quer dizer, a sedução do mundo, o engano, a cobiça da carne e dos olhos, às vezes almejamos muitas coisas, e uma coisa que assim fala muito ao meu coração, e de repente, você que está me ouvindo, às vezes você monta uma casa muito linda, muito maravilhosa. Eu conversava hoje com a minha esposa na parte da manhã na nossa caminhada, de ter um sítio, de ter um lugar assim para a gente repousar. Mas eu disse para ela, poxa, a gente, tudo bem, montou isso daí, porque, querido, tudo que você adquire te prende, cria raízes. Você monta eu falei para ela, a gente monta algo muito, muito lindo aí. Hoje nossos filhos são criados, são casados, têm as suas vidas independentes da nossa, não depende mais de nós para sobreviver. Então, amanhã depois, a gente é convidado para pastorear em outro país, seja na Europa, seja na África, pastorear em outra nação, de usar o nosso talento que Deus nos deu, que já tem mais de 20 anos que a gente pastoreia no Brasil, e Deus levar a gente para uma outra nação para pastorear, para fazer um projeto de salvação de alma. Não tem nada mais que nos prende. Nós não temos mais nada. E se você tem um bem, você vai ficar, mas e a casa que eu tenho? Se Deus mandar você sair dessa casa linda que você mora, desse carro lindo que você tem, e Deus fala assim, vai para um continente africano, aonde você pode pegar uma doença, você não tem uma estrutura, às vezes tem lugares da África que é muito difícil, e Deus fala assim, eu quero que você larga tudo isso daí, larga para a tua família e vai embora. E o conforto, o tempo, os anos que você gastou naquele conforto, para quê? Irmãos, sinceridade, não sei se você já viu defunto, eu já vi defunto, pessoas que faleceram ricas, médias e pessoas pobres. Queridos, tudo vai para o mesmo local. A morte, ela iguala tudo. Eu nunca vi ninguém, tudo vai para o mesmo local assim, no sentido vai para o cemitério, né? Uns num lugar mais chique e outros nos lugares mais simples, popular, público. Mas eu digo para você assim, nada que você compra aqui na terra você leva. Como o João falou, né? No eu vindo, eu nasci, e no eu voltarei para lá, bendito seja o nome do Senhor. Então, assim, investir muito esforço em coisas, se você está com a sua vida nas mãos de Deus, Ele te leva para onde Ele quer. E às vezes o seu projeto de vida, o seu sonho de obter coisas, não está naquele projeto que Jesus quer. Às vezes o seu projeto de vida está te levando para a porta larga, e Jesus te quer na porta estreita, e na porta estreita, querido, é igual avião, você não pode levar tudo. Você vai levar apenas 2 malas, uma na mão e uma outra onde vai no bagageiro do avião. Você não pode levar essa vida que você leva para um país ou para uma obra missionária que não tem recursos nenhum. E você vai ter que depender de Deus para tudo. E eu te pergunto, quer entrar na porta estreita? Ou quer viver assim, não, eu quero ser cristão, mas eu quero ficar na minha. Eu quero ser um cristão de boa. Eu posso ser crente, quero ter tudo de bem, do melhor, vou na igreja, ajudo na igreja. Esse é o seu propósito de vida. Mas será que é o propósito que Deus tem para você? Será que Jesus teve essa escolha? Ou Ele se doou para nos salvar? Porque todos nós nascemos com uma missão. Então isso é muito importante. Só que, por exemplo, por que a porta estreita ela não é tão cobiçada como a porta larga? Porque a porta larga ela é igual um imã, ela te atrai.
a sedução do mundo, o engano, a cobiça dos olhos, a ostentação, não é isso? Aquela vida de glamour, de reconhecimento, e a porta estreita não, querido. A porta estreita, o único que tem valor é Jesus. Eu prego, faço isso, tenho um programa de televisão, tenho isso e aquilo. Isso é apenas um servo, nada mais. Olha só João Batista, o homem, estava super divulgado na sua época pela Interboca, né? Cada um ia falando daquele homem, e ele olhou para Jesus e disse assim: é necessário que ele cresça e que eu diminua. Ele entendeu que a missão dele não era brilhar, era deixar Jesus brilhar. Isso é uma coisa que a gente tem que colocar na nossa mente, porque hoje, olha, eu nunca vi tanta distração. Eu lembro quando eu era pequeno, nós não tínhamos televisão na época. Eu tenho 53, vou fazer 54, não tínhamos televisão. Então a nossa distração era num momento de frio assim, ia todo mundo para a cozinha, o pai, a mãe, todos os irmãos, e a gente ficava na beira do fogão de lenha, porque era quentinho na cozinha, contando casos de acontecimento. A gente chamava de causos, né? Querido, era difícil até de ir no banheiro, porque dava até medo, ninguém nem piscava o olho, assim, nas histórias que nossos avós, que nossos pais contavam para nós. Como aquilo era sadio, como o ensino era passado. Em vez da televisão, eram os pais que eram o foco. O centro da sala não era a TV, o centro da sala era a família, onde a gente conversava, onde a gente brincava. Como era bom meu tempo! Quem não lembra aí do tempo de garrafão, né? de pique-esconde, pique-bandeira, e era muita coisa, eram muitas brincadeiras que a gente, bandeirinha, gente, era coisa muito legal. Hoje você não vê mais. Você vê as crianças hoje com o celular na mão, querido, e quantas mortes. Olha, hoje, rede social, ela tem se tornado algo terrível para a humanidade. As pessoas, elas andam na rua, elas andam assim, elas estão andando na rua respondendo no WhatsApp. E se você for olhar bem, quantos acidentes têm ocorrido com pessoas por estar olhando para uma internet, estar distraída olhando um WhatsApp ou alguma coisa no Facebook ou no YouTube, está ali, e elas caem dentro de buraco, ou às vezes entra dentro de uma avenida, não está tão distraída. Então hoje nós temos que pensar o seguinte: vença aquilo que está te distraindo, aquilo que está roubando o seu tempo. Entretenimento, irmãos, hoje em dia nós temos aí, eu estava fazendo uma pesquisa, 74,5% dos brasileiros jogam game no Brasil. 74,5% e 36 desses 74 jogam todos os dias, vício em jogo. Passam horas. Você vai no quarto dos filhos, os filhos estão lá no computador, horas e horas no computador, você nem vê, não tem nem tempo para falar com você, horas e horas jogando. Aí, para variar, os pais também ficam nas redes sociais, nos WhatsApp, nos Facebook, no YouTube, no Instagram, não é isso? No Telegram. Eles ficam ali horas e horas ali. O celular hoje matou até a comunicação dentro de casa, porque eu sempre falo que ele tem o poder de aproximar quem está longe e afastar quem está perto. Então hoje família não se comunica mais. Eu te pergunto, quanto tempo faz que você não vai no quarto do teu filho para bater um papo? Será que ele tem tempo para te ouvir? Ou ele está ou começa a conversar e fica doido para se ir embora porque ele quer julgar? Ele quer entretenimento, o entretenimento hoje, irmão, tem sido um desastre. Quanto tempo faz, filho, que você não para conversar com seu pai, com a sua mãe? Hoje nós estamos trocando pessoas por máquinas.
O pai com muito serviço, não vê o crescimento. Às vezes, querido, você está perdendo o seu momento, o melhor momento da sua vida, que é o momento de ver seu filho crescer, de passear com ele, de jogar uma bola. Quanto tempo você não vai jogar uma bola com seu filho, né? Às vezes seu filho pode ser adulto também, vai jogar uma bola com ele, vai dar um passeio. De vez em quando aqui, hoje nós criamos a nossa segunda da família, já tem um bom tempo que a gente faz isso, unindo nossos filhos, porque casam, né? A gente quer manter a comunhão das noras, né? Das cunhadas, e assim, olha, tem sido uma benção. E às vezes a gente vai assim comer uma pizza, no rodízio de pizza, e lá a gente brinca, junto eu e meu filho, a gente brinca de basquete, meus 2 filhos, tudo homem já, a gente brinca. Cara, a gente tem que resgatar isso, esse senso de família. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque para você entrar na porta estreita, ela é muito cheia de regras. A porta estreita, você tem que ter, você tem que abandonar as coisas da carne. Em Gálatas capítulo 5, no versículo 1, diz assim: estais firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, não torneis a meter-vos debaixo do jugo de servidão. Como em Hebreus diz, né? O cão voltar ao vômito. Eu sou livre por Cristo. O meu filho pregou a mensagem aqui, e eu até indico para você, depois eu vou deixar no link a mensagem dele. Ele pregou sobre mude seus hábitos, né? E crie hábitos espirituais, crie hábitos novos, porque a Bíblia diz que quem está em Cristo, nova criatura é essa, coisa velha já passa, isso que tudo se fez novo. Então eu não posso ser um cristão e manter coisas velhas, hábitos velhos. Eu sou arrogante, eu falo assim mesmo, eu não respeito pessoas. Não. Se você está em Cristo, se você roubava, você não pode roubar mais. Se você falava fofoca, você não pode mais falar fofoca. Se você era uma pessoa que tinha boca dura, você não pode ser mais boca dura. Se você era uma pessoa que sempre odiava, que não tinha amizade com ninguém, você tem que criar amigos e amar as pessoas. Se você não gostava de ajudar ninguém ou pensava só em você, você tem que pensar no outro. São os desafios da mudança da porta estreita. Olha só o que Gálatas fala do capítulo 5, 16 em diante. Ele fala assim: andar em espírito e não vai cumprir os desejos da carne, né? A cobiça da carne, a cobiça dos olhos, que eles falam de concupiscência. Então ele fala no versículo 19, o que você tem que fazer? Anota essas palavras, vê o significado delas e vê se elas ainda estão na sua vida. Se você tem aquilo ali, você tem que tirar, porque o caminho estreito exige mudança. Olha só, ele fala assim: a obra da carne são manifestas, quais são? Prostituição, né? Impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, emulações, ira, pelejas, dissensões, heresias, inveja, homicídio, bebedice, glutonaria e coisas semelhantes a esta, das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino do céu, não vão para o céu. Se tiver isso na nossa vida, nós não vamos para o céu. Então não se engane. Está na porta estreita. Se você realmente aceitou Jesus, você tem que se envolver com isso. Não é somente aceitei Jesus, vou na igreja, estou salvo e está tudo bem, não. A salvação é pela graça. Mas quando você se rende a Jesus, você reconhece que Ele deu a vida por você e você tem que dar a sua vida por Ele. Então isso é muito sério, e ele fala dentro disso aqui, mas ele fala depois do versículo 20. Mas o fruto do Espírito, o fruto, não os frutos, o fruto do Espírito, ele se divide em amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. E ele fala: contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a sua carne com suas paixões e desejos. Se vivermos pelo Espírito, também devemos andar pelo Espírito. Bem-vindo à nova vida, querido. Então, Jesus diz: entrai pela porta estreita, porque largo é o caminho que conduz à perdição. E ele diz assim: muitos são os que entram por ela. Jesus diz que a maioria das pessoas hoje, elas estão vivendo a vida da porta larga. E eu digo que a porta larga tem muita gente religiosa. Cuidado, avalie, nós devemos nos avaliar, porque
Nós devemos vencer aquilo que está nos distraindo. Eu gasto mais tempo em oração, consagração ou com redes sociais. Eu gasto mais tempo com a minha família ou com jogos. O que tem te distraído? Eu quero indicar para você um filme chamado O Peregrino, muito interessante. E ele passa por várias fases até chegar à mansão celestial. E é muito importante a gente tá pensando nessas coisas, porque hoje, irmãos, eu nunca vi tanta distração. Como hoje, o meu tempo de criança foi diferente desse tempo. Um tempo onde a televisão não era o foco, não é mesmo? Mas tem pessoas hoje que a vida delas é futebol, a vida delas, não que eu seja contra, porque distrações, tem muita entretenimento, né? Porque essa palavra entretenimento, ela fala de divertimento que faz ficar também a pessoa distraída. São blogs, chats, cinema, dança, exposição de festas, jogos, né? Futebol no caso, leituras, ouvir música, passear, teatro, assistir TV, redes sociais, como Facebook, WhatsApp, YouTube, jogos eletrônicos. Não é que eu não possa ter esse meu momento, mas limita. Eu vou dar 2 horas para jogo. Meu filho, você vai jogar só 2 horas. Depois disso, você vai ler uma Bíblia, você vai fazer outra coisa. Muda a rotina. Mude os seus hábitos, como disse meu filho. Vença as distrações. Você vai perceber, se você desligar um pouquinho a TV, você vai perceber quanto tempo seu tem sido roubado. Que Deus nos ajude, que Deus me ajude, que Deus ajude você também. Amém? Vamos orar? Pai, eu quero te agradecer por esse momento e pedimos ao Senhor, Pai, que abra nossos olhos, abra nosso entendimento. Não deixe que nada, meu Deus, nenhuma distração desse mundo venha roubar, ó Deus vivo, o tempo contigo. Deus é muito precioso. Nós queremos, ó Deus, te agradecer por esse momento, por esse privilégio, por essa oportunidade que nós temos de ministrar a sua palavra. E que de alguma maneira, Senhor, essa palavra tenha sido bênção para a vida de alguém que está nos assistindo. Em nome de Jesus. Amém.